Bom, então a gente viu as leis, né, da alimentação saudável. Agora a gente vai para um outro estudo, né, que é sobre a pirâmide alimentar. Acredito eu que todos aqui já escutaram a pirâmide alimentar. É a disposição desses alimentos de acordo com a nossa necessidade, né? E aí, pessoal, esta senhora, Sônia Philippe, lá do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP, em 1999, ela desenvolveu a primeira pirâmide alimentar que foi adotada aqui no Brasil. Com o passar do tempo, né, houve certas mudanças. Essa pirâmide continuou a existir, porém com algumas mudanças. Foram feitas reflexões, as pessoas foram mudando seus hábitos e assim viu a necessidade de atualizar essa pirâmide e apresentar então nesta pirâmide outros alimentos que antes não estavam inclusas, como por exemplo a sardinha e o arroz integral, tá? Então como ficou essa pirâmide? Ficou assim, ó, dessa forma. Aqui na base a gente tem a parte de carboidratos, né? Arroz, pão, massa, batata, mandioca, onde a indicação é de 6 porções, tá? Diárias. Depois a gente vem das leguminosas, né? Verduras. Ao lado dela a gente encontra as frutas, variadas frutas. Acima a gente tem a questão das proteínas, né? Então leite, queijo, iogurte, as carnes. E lá no pico, com menor quantidade de porção, a gente tem as gorduras, tá? Gorduras e açúcares. Então, antes de nos aprofundarmos nos alimentos e nas suas particularidades, nós faremos uma breve revisão do sistema digestivo, tá? E como ocorre essa absorção dos nutrientes, para vocês entenderem como é importante o funcionamento do sistema digestório na absorção dos nutrientes, tá? Então, olha só, o sistema digestório, ele pode ser dividido em 6 processos, né? Então, a ingestão de alimentos, que é feito pela boca, o movimento do alimento ao longo do tubo digestivo, a preparação mecânica desse alimento para a digestão, que a gente encontra lá no estômago, a digestão química do alimento, a absorção do alimento digerido, feita lá no intestino delgado, e a eliminação das substâncias que não foram digeríveis através da evacuação das fezes, tá? Então, olha lá, a boca, né? Na boca a gente encontra os dentes, a língua, certo? E para que serve essas estruturas na boca? Então, o sistema digestório, ele inicia-se na boca, que é o primeiro contato que a gente tem com o alimento. Dentes, ele vai servir para triturar, para macerar esse alimento, já facilitando a deglutição e o processo de digestão. A língua, ela vai movimentar esse alimento para que a gente consiga mastigar com maior facilidade e ela ajuda na deglutição. Associado a isso, a gente ainda tem a saliva, né, que também entra com ações enzimáticas para já ir ajudando na quebra de moléculas, tá? Então, olha lá o sistema digestório, para vocês verem. Inicia-se na boca, a gente tem dentes, língua, que são órgãos anexos auxiliares, tá? Órgãos anexos, as glândulas salivares, depois vem para a faringe, que se vocês puxarem na memória de vocês, é o único órgão que é comum ao sistema digestório e sistema respiratório. Depois a gente vem para o esôfago, estômago, tá? O fígado, ele entra como órgão acessório, fígado, vesícula biliar e pâncreas. Mas os órgãos do sistema digestório é por onde passa o bolo alimentar. Aqui o bolo alimentar então vai ser transformado em quimo e ele segue então para a primeira porção do intestino, que é o intestino delgado, que é onde ocorre efetivamente a absorção de todos os nutrientes. Do intestino delgado ele segue para o intestino grosso, essa parte mais grossa, onde vai ter a reabsorção de água. Aquilo que não vai ser utilizado no nosso organismo é eliminado através das fezes, tá, pessoal? Então, olha lá, alimentação e nutrição. Os alimentos, eles são constituídos por vários componentes orgânicos e inorgânicos. Então, eles têm, nos alimentos existem proteínas, lipídios, carboidratos, minerais, vitaminas e água.
em porcentagens diferentes uns dos outros, porque vai variar muito de acordo com o tipo de alimento que eu estou consumindo, tá? Quando a gente fala de alimento, todo mundo já ouviu, com certeza, a expressão alimento diet e alimento light. E o que é isso, professora? Então vamos lá. Alimentos diet, né, são aqueles alimentos onde algum nutriente ele é retirado e substituído. Então, por exemplo, refrigerante diet. O açúcar do refrigerante diet foi retirado e substituído por adoçante. Então, no diet, a gente tem a remoção de um nutriente. É só com açúcar, pessoal? Não. Diet significa a remoção de um nutriente naquele determinado alimento. Então, eu posso ter remoção de proteína, de vitamina, de gordura, certo? E o que são, então, alimentos light? Nessa designação, não ocorre a retirada total desse nutriente, mas ocorre uma diminuição na quantidade desse nutriente presente naquele alimento. Por exemplo, requeijão light. A quantidade de gordura existente naquele requeijão é menor se comparada com o requeijão tradicional, normal, tá? Então, no diet, eu tenho a retirada por completo de um nutriente sendo substituído por outro, né? Por outro componente. E nos alimentos light, eu não tenho a retirada, mas eu tenho a diminuição daquele nutriente existente no determinado alimento. Vamos falar agora um pouquinho de alimentos funcionais e alimentos transgênicos. O que são, então, alimentos funcionais? Os alimentos funcionais são aqueles que possuem grande quantidade de substâncias benéficas ao funcionamento do organismo. Então, eles vão auxiliar no funcionamento do meu organismo. Eles vão auxiliar, por exemplo, na absorção dos nutrientes. Por isso que eles chamam alimentos funcionais, tá? Eles são vistos, olha só, como promotores de saúde, né? São ricos em fibras dietéticas, são os mais conhecidos no tocante ao efeito benéfico, né? Estão associados à diminuição dos riscos de doenças crônicas, de insuficiências cardíacas, diabetes, câncer. Então, a gente encontra aqui uma gama de fibras, né? São alimentos funcionais, não é? A fibra não vai ajudar o nosso intestino a absorver melhor os nutrientes e eliminar melhor, com maior facilidade, os restos alimentares? E quando a gente fala em fibras, nós temos uma classificação de fibras solúveis e fibras insolúveis, tá? As fibras solúveis são aquelas que têm capacidade de reter água e formar gel, servindo como substrato para a fermentação das bactérias, por exemplo. Elas estão presentes na aveia, na cenoura, na maçã, na cevada, frutas cítricas, morango, né? E elas contribuem para a diminuição dos níveis de colesterol. Já as fibras insolúveis, elas integram a estrutura das células vegetais e elas são encontradas em todos os tipos de substância vegetal. Então, nas hortaliças, né, nas frutas, nos cereais. Para que vão servir essas insolúveis? Para normalizar o trânsito intestinal, tornando o intestino, esse trânsito, mais rápido em pessoas, por exemplo, com constipação, né? E prolongando aquelas que apresentam trânsito rápido ou diarreia. Então, ela vai fazer um equilíbrio desse funcionamento do intestino. Então, as fibras solúveis, quem aqui nunca ouviu falar, né? Você tem que, antes do alimento, acrescentar quinoa, qual outra que tem? Ai, gente, esqueci linhaça, né? Então, são fibras que vão ocupar um volume maior, por exemplo, no nosso estômago, porque elas vão reter água e transformar ela em gel, então vai dar uma falsa sensação de saciedade. E a gente tem outras fibras, as insolúveis, que vão ajudar nesse trânsito do interior do intestino. Então, a pessoa que tem diarreia vai reter mais e vai diminuir a diarreia. A pessoa que tem o intestino muito constipado, ela vai fazer a ação de ajudar na liberação desse conteúdo que deve ser eliminado, tá, pessoal?